Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, amém. Amém, amém. Senhor Jesus. Eita, Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vamos Amém, sentar amém. rapidinho, irmãos. Vamos sentando, mesmo espírito. Fortaleza, somos de Sião. Fortaleza. Somos de Sião. Amém. Amém. Senhor Jesus. Ainda tem uma boa turma ali. Ó Senhor Jesus. Irmãos, rapidinho, todo mundo olhando para mim aqui, ó. Não acabou, tá bom? Fala pro seu irmão aí, isso é só o início. Dá uma catucadinha no seu irmão e fala isso é só o início. Os irmãos que estão de pé, vou pedir que sentem agora, por favor. Agora, vamos lá. 1, 2, 3. Mais 1, 2, 3, hein? 1, 2, 3. Amém. Amém, amém. Senhor Jesus. Acabou o tempo que a conferência começava no sábado à tarde, irmão. Senhor Jesus. Eu já fui desse tempo. Mas estamos numa nova era, amém? Amém. Mudança de cultura. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos ter esse momento aqui agora. Que bom que tem. Amém. Agora sim. Senhor Jesus. Que bom que nós temos um número tão bom de irmãos. Porque nós vamos ter um momento de testemunhos. Alguns testemunhos, porque são tantos, né, que o Senhor tem dado para nós por conta dessa palavra, irmão, que realmente tem nos energizados, Amém. né, trazendo com que as igrejas, né, saiam daquela comodidade, daquele frio, né, que eram as nossas reuniões, e hoje, irmãos, temos provado coisas sobrenaturais. Amém. Senhor Jesus, o exemplo do Tiago é um exemplo que tem acontecido entre nós, mas muitas coisas têm acontecido nas igrejas. Amém. Mas, irmãos, ainda tem muito mais coisas para acontecer. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. A partir dessa conferência, irmão, nossa mente precisa agora ter uma nova cultura. Amém. Nossos adolescentes precisam ser criados agora já com a visão de que aos 17 anos, irmão, ele precisa terminou o ensino médio, ele precisa ir para o serviço militar. Amém. Realmente isso ficou muito claro para nós. São aqueles que foram nascidos em casa. Amém. São os nossos filhos. Amém. Ó Senhor Jesus, nós vamos ter essa cultura hoje, né, de um adolescente estar lá com seus 12, 13 anos, ele já está imaginando qual é o dia que ele vai para o CEAP. Qual é o dia que ele vai, né, se tornar um comportor. Ou se ele, como o irmão Pedro falou, se ele quer seguir uma profissão, mas ele vai seguir uma profissão, mas com o coração, com o espírito de ser a pista, com o espírito de comportor. Ó Senhor Jesus! Amém? Irmãos, aí nisso nós fizemos, irmão Pedro, né, os demais irmãos, para darmos esse testemunho, nós tentamos fazer um planejamento para ficar melhor de absorver isso, que nós não queremos que os irmãos deem apenas testemunhos pessoais, mas aquilo que está provocando alguma coisa nas igrejas. Amém. E provocando nas igrejas precisa provocar em toda a nossa região. Amém. Então aquela igreja, aquele irmão que ainda não se entregou a isso, irmãos, que você ao ouvir alguns desses testemunhos, vocês vão ver que são coisas muito simples. Sim. Nada demais. Mas são coisas que alguns resolveram colocar-se à disposição do Senhor. E quando se coloca à disposição do Senhor, o Senhor pode fazer o sobrenatural conosco. Ó Senhor Jesus. Aí nós vamos ter o primeiro bloco disso será CDA e TCI. Sim. Os irmãos podem vir para cá? Ia ter o vídeo, né? Ah, perdão. Vamos ver Vai se ter um vídeo antes para nós nos energizarmos ainda mais. Vamos fazer o seguinte, irmãos. A gente vai chamar os irmãos aqui já para ir adiantando. Depois a gente para e coloca o vídeo no meio, tá bom? Eita Deus. Aí, Denilson. Irmãos, esse primeiro momento, o sentimento, os irmãos ganharem, né? Nós falamos um pouquinho aqui sobre operacionalização nas igrejas, amém? Amém. Casa de adolescentes, TCI, né?
Agora o vídeo vai sair, então tá bom. Vem um pouquinho pra cá, vocês. Então, Vai um abre pouquinho aqui, pra lá. então, abre. Isso, vocês podem Só ficar. libera aí a... Desce mais para trás. Isso. Quem está aqui para poder ver. Pode soltar o vídeo, Meu amém? Essa reunião aqui é uma festa de amor e é uma festa para o Senhor. Sente o mesmo. Coerência. Mesmo amor. A principal função nossa é atentar-nos às palavras do Senhor. Para isso, o Senhor nos mandou os adolescentes que são nosso modelo. Eles amam a palavra de Deus, eles dormem com Deus, acordam ouvindo a palavra de Deus. Amém, amém. Ferramentas Amém. em operação. Amém. Ó Senhor Jesus, podem voltar aqui pra frente. Ó Senhor Jesus. Tem ninguém nervoso aqui na frente não, tá, irmãos? Tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo... Só tomou um remedinho pra ajeitar a barriga, né? Tudo certo. Amém? Os irmãos vão se apresentando aqui, então o sentimento agora, nesse primeiro momento, é nós ganharmos com respeito à operacionalização nas igrejas. Especialmente com o uso das casas de adolescentes e o uso do TCI. Então, os irmãos peguem no testemunho dos irmãos o encargo, o sentimento para ser aplicado, tá bom? Então, ó, toda vez que vocês forem compartilhar, dá um passinho à frente aqui, tá bom? Só para ficar centralizado. Então, vamos começar aqui com esse trio aqui, vou ajudar os irmãos. Vamos lá, um quarteto. Eita Deus. Vai pro meio aqui, tá com medo, tá tremendo, vai dar certo. Ó Senhor Jesus. Solta o pino, Denilson. Amém. Senhor Jesus. Amém, irmãos. É difícil expressar algo que está dentro da gente às vezes, né? Às vezes tem um sentimento que está querendo sair, mas não tem uma expressão. Senhor Jesus. Assim, eu começo a minha história por alguns meses atrás, né? Eu estava vivendo uma vida da igreja assim um pouco monótona, né? Apesar de acompanhar a palavra profética, né? Tentarmos colocar em operação os encargos, né? Sair para pregar o evangelho, fazer o posso orar por você, ainda faltava algo, né? Eu achava que eu estava fora da caixa, mas na verdade, acompanhando a palavra profética de perto, eu ganhei a luz que na verdade eu só pulei para uma caixa um pouco maior. Na verdade, eu não saí da minha caixa. Senhor Jesus. Graças ao Senhor. E dentro desse contexto, irmão, e tentando, né, aspirando, como o irmão Pedro falou, ser mais útil ao Senhor e não conseguindo ter uma saída, não conseguindo achar como ser mais útil para o Senhor, né, eu comecei a pensar em desistir. Falar, puxa, eu vou parar, não dá, não tem mais nada para me fazer, né? E no meio desse contexto, né, o Alexandre, pode falar seu nome, Alexandre? O Alexandre me incumbiu de uma tarefa, graças ao Senhor. E assim, aquilo ali, irmão, foi como eu costumo brincar, né? Foi o meu Red Bull. O Alexandre não é Red Bull, mas me deu asa. Senhor Jesus! Senhor, a partir daquele momento, nós começamos a cooperar com a igreja, com a Casa de Adolescentes lá em Resende. Senhor Jesus!
Irmãos, eu não posso expressar o que está acontecendo ali. Eu não estou entendendo mais nada. Nós não fizemos nada, não sabíamos fazer nada. Mas as gotas do orvalho estão caindo. Cada dia parece um novo. Como isso está acontecendo, nós não sabemos, irmão. Senhor Jesus, o que eu sei é o seguinte, isso mudou minha vida. Senhor Jesus, o que tem agora, irmão, o que bate dentro de mim é uma nova vontade de servir, de se entregar, de se gastar pelo Senhor, de entregar tudo pela obra, Senhor Jesus, e pelo Evangelho, para ajudar e levar adiante esse encargo. Senhor Jesus, e assim, irmão, com os jovens tudo é novo. Se alguém tem vergonha, igual eu, né, tem vergonha de sair, de abordar pessoas, como eu tenho, eu vou falar uma coisa para vocês, irmão, com os jovens até vergonha nova. Eu nunca passei uma vergonha velha. Toda vergonha que eu passo é nova. Graças ao Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Irmão, graças ao Senhor tem sido um renovo para nós ali em Resende, né? A gente chegou ali, a gente estava servindo em Lorena ali junto com o irmão Alex, né? Na casa de adolescentes. E o Senhor deu um sentimento para nós voltar para nossa região, para ela estar servindo ali por um tempo. Deus sabe até o tempo que vai valer esse tempo, mas graças ao Senhor, irmão, tem sido assim um renovo para todos nós, né? Amém. E graças a Deus que ali é um bairro com muita criança, com muito garoto. E aí a gente começou, os irmãos falaram assim, ó, tem meu sobrinho ali, o que nós vamos fazer com ele? Eu falei, teste para casa do adolescente. E aí, como é que vai ser? Eu não sei. Vamos começar, ué. Irmão, e graças ao Senhor, tem sido um renovo para nós, né? Amém. Tem renovado famílias, tem renovado o encargo, as reuniões não são mais na manivela. A reunião agora, toda reunião agora é imprevisível, não sabe o que acontece, irmão. E graças a Deus. Mas, para a gente poder receber essa bênção, irmão, precisa ser simples. O irmão Pedro tem falado para nós não sermos no automático, não ficarmos no automático, né? E a tendência do velho homem é voltar para o automático para ele se manter num sistema onde ele não vai ser cobrado. Mas graças ao Senhor, irmão, a palavra profética, ela exige de nós simplicidade. Amém. Nós precisamos ser simples. Amém. E a coisa mais difícil que tem para nós é ser simples, irmão. Então, tivemos simplicidade ali com os adolescentes, abrimos uma casa, falamos que ia ter isso, ia ter aquilo, eles vieram. Começaram a fazer transcrição, grito de guerra, daqui a pouco batia no portão, Moisés, meu colega também quer vir. Falei, rapaz, traz. Aí veio, nossa, foi legal, foi maneiro. No outro dia, mais 2. Falei, Senhor Jesus, esse negócio vai ficar grande. Irmão, e é isso, irmão, tem sido uma salvação para nós, mas a chave, irmão, é ser simples com a palavra profética. O que a palavra está falando, irmão, é sim, amém, e o resultado, o Espírito coopera conosco. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Irmãos, ali é muita alegria, irmãos. Ver ali que a igreja ali estava ali assim, meio lenta ainda, irmãos, todo frio, né? Aquela, ainda a manivela, mas quando vê a casa de adolescentes, com o CEAP, ali com o TC operando, tudo mudou. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ali é muito rico ver, né? Assim, para mim, como que está tudo envolvido com as ferramentas, né? Então ali tudo iniciou, foi com o CEAP, né? Ali com a Rosa, ali com Moisés. Quando foi ali, irmãos, bagunçou ali, tudo ali em Resende, né? Ó Senhor Jesus. E assim, com isso veio o coração, veio encargo para operacionalizar tudo isso, né? Com a casa de adolescentes, né? Com o TC operando. E com isso, irmãos, como resultado disso, todo mundo está alegre, está feliz, está servindo, o TCL está operando, né, com o intendente, os valentes Davi, capitães, adolescentes, para o quê? Para a multiplicação, né? Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, é graças à operacionalidade de cada ferramenta, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e como isso, é só alegria, irmãos. É todo mundo se dispondo, ali está ali engajado, né, ali comprometido com a casa de adolescentes, com o TCI, para avançar cada vez mais, né? E sempre com foco, irmãos, em multiplicação, né? Crescer, o vem e ver, sair, para crescer mais e mais, né? Ó Senhor Jesus. E ali, esse encargo veio após a conferência de setembro, né? Tinha ali um adolescente e no último tinha 10 já, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, está só crescendo, a cada dia tem mais irmãos ali envolvidos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, ali, com muita comunhão ali, né? Com os irmãos ali, com o Alexandre, com o Tiago, Charles. Ali, irmãos, o foco sempre é preparar eles para serem missionários, né? O foco da casa de adolescentes com TCI é preparar para ser missionários, né? Ir para o CEAP, está crescendo. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, e só para assim, fechar, quando veio também a palavra sobre erga os olhos, contempla a terra e percorre a terra,
essa palavra assim, veio como um item para a gente operacionalizar ali no Sul Fluminense, né? Então, quando veio essa palavra, né, começou também a se expandir para outras cidades, né? Então, ali em Valença, assim, estava ali também na mesma situação, ligou pedindo ajuda, né? Quero ter essa mesma experiência aqui também, né? Então, junto ali com o TCI em Resende, ali já fechou ali uns 3 carros ali, partiu Valença, né? Então, com ali começou a se expandir para outras cidades, para também ter essa mesma experiência, né? Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Irmão Pedro falou que tem que levantar os olhos, né? Olhar para o norte, para o sul, leste e oeste, né? Nós começamos aqui no Sul Fluminense. Agora vamos partir lá para o norte. Pode vir, Filipão. Macaé não só está extraindo petróleo, não. Está extraindo adolescentes da terra. Ó Senhor Jesus. Solta o pino. Ó Senhor Jesus. Amém. Realmente, Macaé não está só extraindo petróleo, né? É uma cidade conhecida pela questão de trabalho, né? Muitas pessoas envolvidas com a questão profissional, né? Mas, assim, é maravilhoso que, mesmo dentro desse contexto, irmãos, o Senhor, ele opera, né? Opera milagres, né? Essa palavra que nós temos recebido é maravilhoso, né? Eu ganhei muito nas últimas semanas, na última mensagem, sobre a palavra estar curando o nosso coração. Senhor Jesus, realmente trazendo uma consagração, trazendo a realidade da circuncisão, né? A verdadeira circuncisão, Senhor Jesus. E lá em Macaé, irmãos, o Senhor tem operado de maneira tremenda, né? 2023 foi quando começou a Casa de Adolescentes, ali em outubro de 23, e a gente começou muito preocupado com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, de proporcionar para eles um ambiente de estar junto da igreja, do viver cristão, e a gente está ali na nossa redomazinha, né? Senhor Jesus, mas a gente ainda não tinha captado o sentimento, né? Que a Casa de Adolescentes, ela é um ambiente, né? Não é só ali no sábado a gente fazer uma ferramenta para proporcionar algo agradável para os adolescentes. E aí, em 2024, né, os irmãos foram na conferência em BH, né, o irmão Tiago, o irmão Flávio, e é isso que é maravilhoso, né? Os irmãos sempre falam da agenda positiva, né? Como que é importante a gente acompanhar de perto a palavra. E os irmãos foram ali para BH e o coração deles queimou, né? E os irmãos chegaram na reunião do Partido Pão, irmãos, transtornados, sabe? Um deles até falou, irmão, não dá mais para ficar assim. Esse jeito que a gente está aqui, olha, irmãos, assim, foi um lavar, né? Naquele momento ali o irmão desabafou, a gente ficou chocado, mas o Senhor sacudiu a gente, né? E aí o Senhor veio a conferência em novembro de 2024, a última conferência, e aí, logo em sequência, né, os irmãos, os cooperadores foram na região, na cidade, e conversando conosco, a gente ganhou muita luz, e a gente se abriu também para os irmãos, né? Poxa, irmãos, a gente quer fazer isso, a gente quer ver tudo que está acontecendo lá em Minas, tudo que está acontecendo em outras regiões, a gente quer que isso aconteça aqui também em Macaé, né? A gente quer que os nossos adolescentes estejam engajados, tenham esse sentimento com essa palavra, né? E aí os irmãos falaram, irmãos, é isso aí, é o teu coração, vamos começar, né? E ali começamos a ter esse sentimento, e aí passamos também esse sentimento para os irmãos. E aí ele conversando, né? Eu até esqueci, né, irmão, de falar, me perdoa, meu nome é Felipe, os irmãos falaram isso, eu sou da igreja de Macaé, Senhor Jesus, Valente de Davi. E aí teve uma Valente de Davi, irmãos, que ouviu esse encargo, uma irmã que mora num bairro de uma comunidade, e ela falou, irmãos, lá na minha comunidade tem muitos adolescentes, eu posso chamar eles, né? E assim, ela foi muito simples, sabe? Eu ganhei muito com esse coração. Ela simplesmente saiu e já chamou os adolescentes. Olha, você quer ir, você quer participar? Aí trouxe um problema pra gente. Ó, irmãos, agora tem muita criança para pegar. E a gente ficou, meu Deus, era uma coisa do zero, né? Só para nossos adolescentes ali, tinha 2, 3 adolescentes, uma capitã que agora está até no CEAP, graças ao Senhor, que é a Isabela, né? Uma irmã muito preciosa para a obra do avanço do Evangelho. Senhor Jesus. E ali o Senhor começou a trazer, né, esses adolescentes, e nós fomos, operacionalizamos com alguns carros, e aí cada casa de adolescentes que tinha, vinham mais adolescentes, e aí a gente, meu Deus, e agora? Aí eram 2, 3 carros, daqui a pouco já eram 5 carros, né, e aí o que Moisés falou, chama, né, Senhor Jesus, e aí fomos ali trazendo os adolescentes, e foi mudando, né, a nossa realidade foi mudando. E aí começaram a vir problemas santos, né, e ao mesmo tempo também o Senhor trabalhar em nós,
Porque é o que o irmão Pedro tem falado, né? A gente não pode fazer com a nossa própria capacidade. Senhor Jesus, não podemos ser como Sara, como Abraão, que tentaram, né, oferecer ali, não, eu tenho ali aqui a minha capacidade de reprodução, e a Sara, né, eu tenho a minha serva aqui, então vamos fazer, né? Vamos fazer o que o Senhor, Deus prometeu, então vamos agir para que essa promessa se cumpra, irmãos. Não pode ser assim, né? A gente começou a já querer, não, vamos fazer desse jeito, vamos. Mas aí o Senhor vai constrangendo, vai queimando em nós, né, irmãos? O Senhor Jesus vai mostrando e nos expondo também que a gente é muito natural, né? E quando a gente é natural, irmãos, Senhor Jesus, é impressionante como de um sábado para o outro muda, né? E aí quando a gente faz de uma maneira natural, a casa do adolescente vai lá embaixo. E quando a gente depende do Senhor, irmãos, quando a gente invoca o nome do Senhor, né, como o irmão falou, tem que esperar o falar, o suspiro até o último momento. Né? Não pode querer, não, já sei o que fazer, já vamos fazer, não. Tem que esperar até o último momento. Eu ganhei muito isso no coração do irmão Pedro, né? De esperar até o último momento. Quando o Senhor fala, o irmão fala, né? Esse é um coração, né? A gente ouve, né, o irmão Alexandre falando de quando acompanha o irmão, ter sempre esse sentimento de e agora, o que eu vou falar? Mas não falar por si só, né? Esperar até o último momento. Então o Senhor tem ganhado isso no nosso coração, né? E aí vou deixar para o Tiago falar também um pouco mais contextualizado da casa de adolescente. Nossa, Senhor Jesus. Amém. Ele já falou, né? Sou Tiago, de Macaé. Senhor Jesus. Como o Filipão estava falando, a gente começou, né, com os nossos adolescentes, depois adotamos esse bairro, né? O bairro da Piracema. Olha lá, a irmã Carol, Marcelão, foram os nossos embaixadores da Piracema. Aí a gente adotou aquele bairro e aí começou a vir adolescente, né? Uma hora vindo 15, outra hora vindo 17, outra hora, e sempre mais de 10. Amém. A penúltima casa de adolescente vieram 35. A gente não sabia o que fazer, irmãos. Não tinha carro, não tinha irmãos para suportar aquilo tudo, né? Os adolescentes ali, e o Senhor está mandando, né? Cada semana o Senhor está mandando. Amém. E o mais interessante, o Senhor está firmando. Amém. Porque nós temos adolescentes, né, em média 15, entre crianças, entre kids e adolescentes, que são firmes, sim, que estão indo toda semana. Amém. Né? E eles estão transcrevendo a imersão. Amém. A gente fez um desafio lá também para eles, né? Quem fizer a imersão toda semana, a transcrição toda semana, postar a foto no grupo e enviar para 5 pessoas, de segunda a sexta, ganha chocolate no sábado. Aí eles fazem, irmãos, e chega no sábado, olha, eu mandei tudo. Eu não consegui mandar porque o celular da minha mãe quebrou, mas está aqui. Eles chegam querendo o chocolate deles, irmãos. E com isso, desde que começou esse desafio, parece bobeira, né? Mas desde que começou esse desafio, a transformação nesses adolescentes foi enorme. E hoje as mães dos adolescentes também fazem o desafio. Né? E aí elas perguntam, vai mandar chocolate para minha mãe também? Minha mãe fez a semana inteira. Né? E aquele adolescente que chegava na reunião e ficava tímido ali, não queria fazer o grito de guerra, agora já está puxando o grito de guerra. Aquele adolescente que tinha problema na escola, né, que era todo tímido, que não conseguia se relacionar, hoje em dia puxa grito de guerra, é falador, sim, né, fala no microfone. Então, assim, a transformação que essa transcrição, que a imersão está fazendo na vida desses adolescentes é visível, né? E, assim, lógico, a gente tem uns números, né? Nós temos... Pega os números aí, Filipão, não vou lembrar. Mais de 100 adolescentes que já passaram. Mais de 100 adolescentes já passaram na casa de adolescente em Macaé. Somos 11 valentes de Davi, 6 intendentes. Né? A equipe de trabalho não é muita, mas o Senhor tem abençoado. Como eu já disse, 15 estão firmes, né? Estão ali perseverando. 4 deles foram para a conferência Tropas e Capitães. 2 deles estão aqui, né? Adolescentes vindo da casa de adolescentes. Né? Então... São de casa.
Amém. 3 já foram batizados. 3 foram batizados na casa de adolescente. Então, assim, esse é o nosso avanço lá em Macaé, né? E como o Filipão falou, agora a gente está tendo um novo desafio, né? Manter eles sempre novo, porque não dá para fazer a casa de adolescente igual toda semana. Não dá para assistir a live toda semana. Eles não no primeiro horário. Eu não disse, não é que não dá para assistir, não dá para ser sempre aquela programação rotineira, porque eles já decoraram como é que é. Aí eles começam a querer, essa parte aqui eu gosto menos. Tio, eu posso sair mais cedo? Tio, eu posso chegar mais tarde? Então eles já começaram a... Então o que a gente teve que inovar? A gente teve que mudar os horários. Live agora a gente assiste tarde, no outro dia a gente assiste manhã. Aí, pregação do evangelho já chega, sai para a rua. No outro dia, a gente sai no final. Então, assim, agora eles não sabem mais o que vai acontecer. Agora não tem mais programação definida, né? Então, tem dia que a gente vai na praia jogar bola. Tem dia que a gente vai para o parque e faz piquenique. Então, cada dia a gente tem que inventar uma programação diferente para que eles se mantenham, né? Esse está sendo o nosso desafio. Amém. Só para dar um contexto para os irmãos também, essa região onde a gente tem operacionalizado, ali o Senhor tem feito esse avanço, é uma região um pouco mais de periferia, né? Então os jovens têm dificuldade, às vezes, com a palavra, assim, em assimilar. Então a gente faz um trabalho, né, de ter que deglutir a palavra, trazer mais acessível para eles. Então, por isso que a gente tem, né, e é justamente o que o irmão Pedro tem falado, né? O Valente de Davi, ele tem que operacionalizar, ele tem que ter esse coração sensível de ouvir a palavra e ver como operacionalizar, como encaixar para essas crianças, né? E no nosso caso lá a gente tem crianças que passam por situações muito difíceis, irmão, sabe? Não sei se os irmãos têm noção, assim, questão de não ter alimentação em casa, não ter condições, às vezes, de estudo, não saber ler, né? A gente tem adolescentes, crianças já para pré-adolescentes que não sabem ler. Então, assim, a gente precisa, nesse meio, fazer esses trabalhos, né? De tornar a palavra mais acessível. Às vezes a gente muda vocabulários para poder fazer com que elas, né, ganhem. E a gente faz trabalhos com pequenas frases da palavra profética e a gente vê que aquilo vai entrando, né? Então, graças ao Senhor, mais para trazer esse sentimento para os irmãos. Amém, Jesus? Amém. Só uma coisa que eu esqueci. Amém, irmãos? Senão tem os demais aqui. Sim, eu vou ser breve. A gente conseguiu também lá nesse bairro, a avó de uma adolescente abriu a igreja dela para que a gente pudesse fazer um evento lá na Piracema. Então, às terças-feiras, toda terça-feira à noite, eles já sabem, a gente está lá e tem o encontro deles no bairro deles. Aí eles chamam os amigos, né, dentro da denominação, lá eles nos recebem e a gente faz ali a nossa reunião de terça. Amém. Desculpa a demora. Amém, amém. Dá para o Tiago lá. Deus, amém. Vai dar um pausa aí. Tiago falou que tem pouco trabalhador, só tem 11 valentes de Davi. Meu Deus do céu. Uma igreja com 11 valentes de Davi tem que avançar, né? Amanda Martins, por favor, vem à frente. Amém. Dá um amém de novo aí. Amém, Amanda Martins. Rapaz, agora vai ficar do seu ladinho. Amém, amém. Amém, irmãos. Eu sou Amanda, atualmente da igreja em Valença, né? E a gente tem vivido uma experiência maravilhosa lá. Amém. A gente vem há um tempo, né? Na verdade, a gente estava recebendo a palavra, mas a gente estava com muita dificuldade de colocar em prática, né? Aquilo que a gente estava ouvindo. E daí, né, na dificuldade, a gente teve o sentimento, né, de poder estar pedindo ajuda para o irmão Alexandre, né? E o irmão prontamente socorreu a gente, né, junto com o Tiago, o irmão Neemias, foram lá nos visitar, né? Mandaram também suporte por meio da Casa de Adolescentes, as igrejas do Sul Fluminense, né? E as coisas começaram a avançar, né? Quando a gente acolheu a palavra com simplicidade, né, e começou a trabalhar, o Senhor realmente mandou chuva para nós, né? As nossas reuniões, às vezes nós não tínhamos nem 10 irmãos, como os irmãos gostam de falar, né? Aqueles irmãos dinossauros, né? Mas graças ao Senhor, né?
o Senhor mandou chuva para nós, né? Antes vinha, né, na conferência, às vezes tinha um irmão. E graças a Deus, né, hoje a gente está aqui com adolescentes, né? O irmão mandou, né, o suporte da Casa de Adolescente em Resende para a gente, né? E graças ao Senhor, hoje nós temos a Casa de Adolescente em Valença também, né? E agora, né, a gente está junto com os irmãos para poder estar cooperando com toda a nossa região, né? Para que as cidades que ainda não têm possam ter também, né? E graças ao Senhor por isso, porque realmente o nosso coração estava queimando, mas a gente não conseguia colocar em prática, né? E hoje a nossa realidade é outra, né? Toda a igreja, todos os irmãos estão se envolvendo, né? E a gente está podendo realmente viver tudo isso, né? Juntos, avançando. Amém. Aleluia. Pode bater palma, amém? Chamar a Baixada Fluminense. Cadê o irmão Éder? Amém, irmão Éder? Da glória. Pode vir aqui, irmã Alba, Rafael, amém? Amém, irmãos. Eu sou a Alba, de Nova Iguaçu, valente de Davi, esposa do Éder, mãe do Theo e do Miguel. Irmãos, quando os irmãos pediram para a gente compartilhar o testemunho, Tiago falou, irmãos, fala o que está no seu coração. E aí eu compartilhei com os irmãos, né? A gente fez uma reunião prévia de testemunho e falei, irmãos, o que está no meu coração nesse momento é uma experiência que eu tive com meu filho, tem 2, 3 semanas atrás, que nós saímos para a pregação do Evangelho. O Theo, ele tem 9 anos, ele é autista. Ele tem dificuldade de interação social, conversar com as pessoas. E naquela semana, eu tomei um café com uma coportora e ela compartilhando experiências, meu coração foi queimando. E eu falei, sábado eu vou sair na pregação com os adolescentes. E aí o Éder me encorajou, Alba, leva o Theo. E aí, irmãos, eu fiquei assim, Senhor, né? Meu filho tem muita dificuldade auditiva, muito estímulo visual, auditivo, é difícil para ele. E a pregação seria no shopping. Mas eu decidi não ficar na mente, irmãos. Eu senti que eu tinha que ter aquela experiência com meu filho naquele dia. E aí a gente saiu com os adolescentes e eu, né, dei alguns comandos para ele, né, ele tem as limitações. Falei, Theo, nós vamos orar por 5 pessoas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a oração dele é de tocar o coração. Ele se apresenta, né? Eu sou o Theo e tal. E vai orar pela pessoa. Senhor Jesus, abençoa a vida do irmão Pedro. Senhor Jesus, vamos estabelecer o reino do Senhor nessa terra. Senhor Jesus, nós vamos trazer o Senhor de volta. Irmãos, não tem como nosso coração ficar tocado com isso. Todas as pessoas que ele orou, irmãos, ele fez a mesma oração. Então eu fiquei pensando assim, Senhor, o Theo já entendeu tudo. Vamos trazer o Senhor de volta! E naquele dia, a Imersão Kids era assim, sou Sião, sou vencedor. E a gente nem Imersão Kids não levamos nada. A Esté estava com a gente, escreveu num papel de caderno e botou na mão de cada adolescente. Sou Sião, sou vencedor. E eu ali tentando ajudar ele, Theo, vamos orar a imersão. Senhor, guarda a vida do irmão Pedro. Então, irmãos, é muito tocante. E para contextualizar os irmãos, todo sábado em Nova Iguaçu a gente faz Vida da Igreja em Ressurreição. Operação TCI. E por conta, né, de ser mãe de 2 filhos pequenos e o Theo, eu fico na visita, eu ajudo a levar com o carro dirigindo, dou apoio ali. Mas, irmão, depois desse dia, eu quero passar a ter mais experiência de saída, irmão. Então, irmão intendente, valente de Davi, não vamos nos esconder atrás dos serviços, porque a gente fica tímido, porque a gente tem dificuldade. Irmãos, vamos sair com eles. Quando o irmão fala para nós, cola com os adolescentes, com eles está a energia.
É isso mesmo, irmãos. A gente tem que colar com eles. E aí a gente só vai dando suporte e o galardão é nosso também. Amém. E para fechar, irmãos, uma experiência também tocante nesse dia. Naquela semana, o irmão Pedro falou sobre unidade, unanimidade. E depois que a gente orou pelas 5 pessoas, a pregação continuou. E eu senti no meu coração, meu filho ele tem que ter experiência também de unidade. Chegamos juntos, vamos sair juntos. Oramos pelas 5 pessoas, foi difícil administrar ele depois, mas falei, Theo, a gente está aqui, mas a gente é uma equipe. Amém. Só vamos embora depois que todo mundo terminar o seu tempo de pregação. E ali foi difícil, irmãos, mas foi desfrutável. Amém. Foi um regozijo, foi frutos que eu colhi ali naquele dia como mãe, junto com meu filho e com os adolescentes. Amém. Amém. Ó, Senhor Jesus. Eu sou Rafael, eu sou de Mesquita. E não diferente do Theo, seu Rafael, meu esposo. E, assim, eu já conheci o irmão Pedro desde 2018, porque, através da Operação TCI, a minha mãe ia lá para casa e colocava o irmão Pedro no YouTube. Eu falava, mãe, o que é isso? Aí ela falava assim, só escuta. Eu falei, eu participava de outro grupo cristão, mas ficava assim, mãe, não estou entendendo nada. E minha mãe ali semeando a palavra. Hoje eu entendo que é a semente que estava caindo em boa terra, né? E aí chegou um tempo que não teve jeito. Ela floresceu, irmãos, porque ela caiu em boa terra, né? E hoje eu me identifico com essa palavra, porque hoje eu tenho uma direção, eu tenho um norte. Eu era uma buscadora. Nós éramos, né? E hoje, assim, ouvir falar de Deus, né, através do profeta faz todo sentido. E eu falo, Senhor, agora eu entendo por que minha mãe vinha para cá sábado e domingo, colocava ele lá na televisão e não tinha para ninguém. Falava, meu Deus, mãe, eu quero assistir um vídeo. Ela só escuta um pouquinho, vou tirar. E não tirava. E aí a palavra ia fazendo efeito. Hoje eu compreendo tudo. E através dessa operação, ela está ali, tadinha, vibrando, né? E através dessa operação, irmãos, nós fomos ali na primeira conferência, encorajado pelo irmão Éder, pela irmã Alba. Vocês vão participar de perto, porque é o que a gente está recebendo, participar de perto. E a gente saiu do Rio, nunca tinha ido para São Paulo. E a conferência que eu participei ali em São Bernardo, né? Eu acho que é São Bernardo de Campo. E, irmãos, uma palavra que me confrontou muito foi sobre emancipação. Eu era totalmente dependente da minha capacidade, da minha eloquência, da minha sabedoria. E quando eu recebi aquela palavra, eu falei, pronto, era tudo que eu precisava para tirar a fadiga e o cansaço que estava sobre os meus ombros. E hoje, irmãos, é uma simplicidade incrível. Como a gente recebeu, né, Rafael? A palavra profética é rápido. Ela fez efeito do dia para a noite, porque a gente voltou cheio de encargo. E ali, junto com os irmãos de Mesquita, aquilo começou a arder no nosso coração, o negócio começou a ficar diferente. E a gente falou, o que está acontecendo, né? E ali os irmãos de Mesquita encorajando a gente. Daqui a pouco, quando eu fui ver, minha casa estava aberta para receber os irmãos. Né? E daqui a pouco, tá, os nossos amigos também vizinhos, que também abriram suas casas, estão ali também conosco. E hoje a gente tem ali a igreja de Mesquita, né? 4 casas, né? 4 casas em Mesquita. E o Senhor fazendo a obra, e assim, não tem como dizer que essa palavra de fato dá uma direção. Eu não quero outro sentido, eu não quero outra vida. Eu estava dentro da caixa, hoje eu estou fora da caixa. Não tem capacidade para mim, não. É o próprio Espírito nos conduzindo, amém? E o Rafael vai falar mais um pouquinho do que está acontecendo. Não é só Macaé que está extraindo adolescente, não. Mesquita também. Ele vai falar o que está acontecendo lá. É só você. Você pode. Não. Irmãos, a gente estava esses dias participando lá e o sentimento da gente era adolescente, que o irmão Pedro está falando, adolescente. Falei, Senhor, eu não aceito ficar sem adolescente. Uma coisa nova, não é da vida da igreja, mas eu estou com esse sentimento agora, essa ressurreição. Irmãos, de repente, a gente tem 2 adolescentes, né? É o Bernardo e as 2 pequenininhas, minha filha Isabela. De repente, numa comunhão, uma reunião, irmãos, a gente lá iniciando, daqui a pouco me entra o Bernardo com 4 adolescentes para beber água. Eu falei assim, todo mundo olhou e falou, Jesus está mandando a chuva. Aí todo mundo ficou, meu Deus, pega eles, pega a imersão. O André lá de Mesquita, pega a imersão, conduz. Aí eu pego um grito de guerra da semana. Irmãos,
A gente ficou tão desesperado que quando foi fazer a imersão com eles, eles receberam a imersão imediatamente. O André pegou, né, uma frasezinha com eles, vocês podem repetir? Claro, tio, a gente repete. Então repete comigo, e repetiram. Agora vamos fazer um grito de guerra? E eles começaram a fazer o grito de guerra igualzinho a gente estava fazendo. A gente pulando e eles pulando. A gente falando e eles falando. Então, quer dizer, o Senhor está mandando trabalho. Vamos trabalhar! Amém, irmãos. Estou muito feliz de estar participando dessa esfera com os irmãos, né, lá em Mesquita. E vamos trabalhar, né? Amém? Falou tudo! Amém, meus irmãos podem ir, amém? Podem sentar. Vamos chamar o próximo bloco, vamos lá. amém? Podem vir os irmãos, já sabem quem é. Ó Senhor Jesus, está gostoso demais. Amém? Agora nós vamos entrar num tema, irmão, sentimento de consolidação do trabalho, envolvimento das igrejas, ampliação do trabalho nas igrejas. E os irmãos aqui vão soltar o pino. Começar com boliviano / brasileiro. Amém, amém. Sou José Luiz, né, sou da igreja de Niterói, louvado seja o Senhor. Nasci em La Paz, na Bolívia, mas a minha origem mesmo é a mesma de todos vocês, né? Todos nós temos a mesma origem. Somos descendência de Abraão. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Niterói, a gente está desfrutando, né, da nossa vida da igreja em ressurreição. E todos os sábados a gente reúne os irmãos para assistir a live. E depois a gente sai para fazer a pregação do Evangelho. Mas muitos irmãos não entraram nesse encargo de ir para os sábados, né? E como a gente tirou a reunião de sábado à noite, então o irmão ficou uma preocupação, né, para trazer mais os irmãos. Aí o irmão falou para nós assim: vamos comprar uma TV lá para a cantina, que aí a gente chama todos os irmãos também para estar e assistir juntos a live de quinta-feira. E a minha primeira impressão daquilo foi: a gente acabou de comprar uma TV para a sala das crianças, né? Por que não pegar essa TV das crianças, colocar na cantina na quinta-feira? Terminou a cantina, a gente coloca a TV lá e coloca no serviço das crianças. E aí pensei assim: puxa, a gente podia comprar uma TV melhor para o salão, que vai ser mais útil para nós. Aí eu comecei a fazer o orçamento para a TV de 80 polegadas, né, para ficar melhor para a nossa reunião, e assim por diante foi passando, né, orçamento, foi passando uma semana, 2 semanas, e 3 semanas, e nada. Aí o irmão chegou para mim, cutucou, né, me tucou: José, a direção é a TV na cantina, José. Irmãos, ali dividiu, né, alma e espírito. Aí eu estava pensando, né, puxa, eu queria um Ismael, né? Eu queria uma TV dessas aqui para o local. Mas a direção realmente era Isaac, né? Colocar uma TV lá embaixo. E louvado seja o Senhor, né, por irmão que cutucou ali. E eu resgatei isso para mim, que como que a gente precisa desses irmãos que estejam cutucando, né? Entre nós podemos ter isso, né? Cutucar, cobrar. E aí, irmão, cadê aquele encargo? Vamos fazer? Né? Estamos demorando muito. E louvado seja o Senhor nos deu também um sentimento de pertencimento. A partir dali, a gente viu, né, que tinha muita situação ali, tinha uns toldos pendurados lá, irmão, que estava há muito tempo já velho, estava quebrado. Irmãos, a gente fez uma limpeza ali, em uma semana, a gente fez o que a gente não fez em meses. Então, como a gente precisa, né, ter esse sentimento de pertencimento nas coisas do Senhor, da excelência. Hoje, irmão, louvado seja o Senhor, a nossa cantina, na quinta-feira, é algo maravilhoso. É um espaço gourmet agora, né? E louvado seja pelas irmãs também, né, que eles apresentam ali para nós um lanche maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Eu sou Giovana, também da Igreja de Niterói. E você falou quase tudo que eu ia falar, mas como ele falou em boliviano, vou falar em paraibanês aqui. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor também, que o Senhor trouxe para a gente essa vida de ressurreição, né? Que estamos vivendo com alegria, com tanta vida, né? Era a direção da palavra, né? Era uma igreja, assim, não é mais só aquelas reuniões finais de semana, só nos domingos, mas a gente, hoje em dia, junto, engajado, um exército pequeno,
mas engajado, a gente reúne praticamente todos os dias. E essa questão ali da televisão não é só o que está por trás daquilo, né? Acho que está passando as fotos aqui, que é um ambiente gostoso. Todos os dias é imersão na palavra, câmaras de energização, a gente faz o Ouvir da Fé na quarta-feira, onde toda a igreja rumina a palavra, e na quinta-feira e no sábado a gente reúne todos para ouvir a palavra profética, a live, juntos. Ali a gente, se eu estiver em casa, eu vou ficar na cozinha fazendo as coisas, ouvindo, né, a live, mas eu estou fazendo uma coisa, estou com meu filho. Mas junto, é todo mundo transcrevendo, não tem como você ficar disperso, você ouve atentamente, junto com os irmãos, né? E é um ambiente gostoso, com café, tapioca, pão de queijo, bolo, né? É um ambiente muito gostoso. E a gente chama pessoas para assistir essa live com a gente, né? Transcrevendo, imergindo. E aos sábados a gente toma café junto, e toma um café da manhã, assiste a live, tem até serviço de criança na live, com todos, né? E a gente faz, depois da live, a gente compartilha e vai operacionalizar. Não fica só na imersão. As crianças vão executar pães e peixe. Tem até experiência também com o filho aí da Nina, da irmã, que não deu o livro na hora de passar. Ó, criança, eu não vou dar o livro. Mas essa pessoa veio reunir com a gente só por esse momento que foi. Ele apaixonou-se pelo filho da irmã. Mas, enfim, sai todos para operacionalizar. Eu não falei, né, mas deve parecer, eu sou intendente. E eu saindo com meu marido e meu filho, o nosso líder é o Rian, adolescente, a Kailane, a Sabrina, são os nossos líderes, porque a gente se sente totalmente incapaz na rua, né? Na rua nós somos incapazes. E a gente percorre todos os bairros, né? Praticamente vários bairros. Vai um grupo para Icaraí, vai um grupo para o Largo da Batalha. E tem umas fotos aqui que a gente não conseguia. É tão fértil o bairro, o Largo da Batalha, que a gente não conseguia nem se afastar do carro. Todas as fotos está o carro lá, né? Esse não, mas ele está aqui. Mas aí está o carro, porque é gente passando e a gente orando, e a gente não consegue nem andar muito de tão fértil aquele bairro. E, graças ao Senhor, todos são tão engajados, todos estão pregando o evangelho, né? A gente aprende muito com os adolescentes, e a gente depois volta para almoçar, depois compartilhar aquelas experiências, traçar estratégia para a semana, e tem a missão também, família e missão visita, né? A gente sai para visitar, faz uma visita dinâmica, imerge com a pessoa, ora com a pessoa, consolidando não só os contatos, como os irmãos próprios da igreja. E no domingo é uma festa, né? O Partido do Pão é uma festa sempre. E a gente sai durante a semana também, continua as visitas. Aqui a gente, na casa da irmã, é um contato, dá também de comportagem. E a gente teve um caso que uma irmã falou, eu não posso receber na minha casa, meu marido está lá, minha casa está assim. Eu disse, vamos fazer para a padaria, vamos nos encontrar na padaria. A gente toma um café, aí tem uma foto que a gente está imergindo, fazendo imersão. As padarias de Niterói são muito boas para fazer imersão. A gente faz imersão com contato. E, graças ao Senhor, aí a gente foi fazer uma festa do amor para esses contatos. Vamos fazer uma festa para eles. Gente, a festa foi muito bom para a igreja em Niterói. Não foi não só bom para os contatos, porque para a gente começou muito cedo, muito antes, os preparativos da festa. E, como você falou, o local estava horrível. Horrível. Aí todo mundo se engajou e foi pintar, era um botando cortina, era outro, né? Até a gente ajeitando as cadeiras, como a gente ouviu uma palavra, que se a gente segue de perto a palavra, até você ajeitar as cadeiras, quem sentar ali é abençoado. A gente abençoando as cadeiras, né, Nina? A gente orando e abençoando aquelas cadeiras. E era um pintando. Mas a gente via que era unânime entre nós, que a missão era muito maior do que só pintar o local, do que só...
a gente estava trabalhando na mente e no coração da gente, a gente estava contribuindo para a expansão, para a edificação da igreja. Parecia assim, uma irmã, Jeane, botando os porta-retratos, ela está aqui, mas parecia que era assim, a gente sentiu no livro de Neemias, cada um construindo os muros, sabe? A nossa missão era muito mais do que aquilo. Eu estou aqui pintando, eu estou varrendo o chão, mas o que eu estou fazendo mesmo é contribuindo para a expansão da igreja, para a edificação da igreja. E a festa que o Senhor deu, esse dia, olha o detalhe, foi 1º de novembro. Quando o Senhor nos falou que aquilo era só um treinamento, que a gente tem muito mais que fazer. O trabalho ia começar. Aí a gente sentiu isso na pele, irmão. Sentimos isso na pele. A festa foi linda. Numa alegria, num ambiente de unanimidade, tudo com cortina, a parede que era mais feia ficou mais bonita, porta-retrato. E veio foi tanto convidado, teve convidado uma família inteira. Teve gente que no outro dia estava com mala para ir para o CEAP, dos convidados. Ele queria ser missionário. Foi numa semana depois, os 2 foram batizados lá no local, né? E o Senhor Jesus, e queima na gente agora com essa palavra de buscar missionário. Senhor Jesus, vamos trabalhar! Aleluia! Amém, vamos trabalhar, aleluia, amém. Sou Marlin, da igreja no Rio de Janeiro, né? Amém! Amém! Você vendo a experiência aqui do José e da Giovana, a gente fica encorajado, né? Que o nosso bloco é o cuidado e consolidação. E aí você vê todos os aspectos envolvidos no cuidado, né? Desde você arrumar um local, né? Até você sair, orar pelas pessoas, né? Você cuidar. Então, graças ao Senhor por essa vida maravilhosa, né? A vida da igreja está maravilhosa. A vida da igreja em ressurreição, né? E com esse sentimento, irmãos, no Rio de Janeiro, nós fizemos também uma festa do amor, né? Por quê? Precisa de pessoas para cuidar, né? Então, a gente precisa trazer pessoas para a gente poder cuidar. E nós fizemos a festa do amor, mas interessante que a festa do amor não é só no dia, né? Ela acontece antes, né? Com o envolvimento dos irmãos, o envolvimento da igreja, a igreja orando, a igreja trabalhando, a igreja servindo, né? E o resultado são o quê? Tivemos 22 convidados, né? Graças ao Senhor. 22 convidados. E agora, como cuidar desses convidados? Irmão, sabe que eu não sou nenhum expert em cuidado, né, irmãos? Mas graças ao Senhor que nós podemos cuidar usando as ferramentas. Nós aprendemos a cuidar da igreja, dos irmãos, dos convidados, usando as ferramentas, né? O que nós fizemos? Transformamos todos os nossos homens de oração, né? Todas as nossas mulheres conectadas em câmaras de energização. E onde nós colocamos esses convidados? Nas câmaras de energização. Aleluia! Amém, irmão? E dá resultado. E o Senhor pôde avançar, o Senhor pôde nos abençoar. Irmãos, também nós temos praticado, né? Começamos com a casa de adolescentes. A casa de adolescentes era praticamente 80%, né? Era adolescentes e capitães. E tinha os irmãos lá que iam cooperar com os serviços. Mas, na medida que nós fomos avançando, irmãos, hoje nós temos praticamente meio a meio, né? Não é só uma casa de adolescentes, né? Mas é o TCI operando, né? E também tem junto os kids também, graças ao Senhor. E a última experiência que nós tivemos, nós recebemos o CEAP, irmãos. Receber o CEAP na nossa cidade é uma bênção. O CEAP estava lá, né? Nós assistimos, tomamos café, assistimos a live, né? Depois da live nós fizemos a energização, ruminamos a palavra, né? E o que nós fizemos? Depois voltamos e sentamos? Saímos. Aleluia! Saímos, irmãos, para pregar o evangelho, né? Alguns orando, né? Quem pode, né? Os adolescentes foram orar pelas pessoas, né? Os intendentes foram aprender a fazer comportagem, e nós também tivemos o Kids com pães e peixes. Irmãos, experiências maravilhosas. Irmãos chegando de plantão, né? Com um pensamento assim, não, vou participar aqui da casa de adolescente, mas eu só vou acompanhar. Irmão, mas na hora da saída, esses irmãos saíram, irmãos, porque eles foram encorajados, né? E aí um adolescente contou uma experiência que marcou bastante. Ele estava num shopping, e aí ele viu uma pessoa. Aí ele falou assim, vou orar por essa pessoa. E foi se aproximando. E essa pessoa ficou fitando ele, ficou orando, olhando para ele. Aí ele chegou lá, orou pela pessoa lá, compartilharam. Aí depois essa pessoa se apresentou. Falou assim, ó, eu sou um pastor, mas quando eu vi você andando na minha direção,
eu vi Deus em você. Ó Senhor Jesus, irmãos, essas experiências que nossos adolescentes estão tendo, irmãos. Eles estão aprendendo a andar com Deus, né? Assim como o Abraão, irmãos, que ele não fazia nada dele mesmo, mas ele simplesmente, ele ouvia o falar de Deus e ele saía. Graças ao Senhor, irmão, estão tendo essa experiência. E quando acontece isso, irmãos, não é o Malen cuidando, não é o José cuidando, não é a Giovana, mas é o próprio Senhor cuidando das pessoas, né? Então a gente saía, irmãos, isso também tem ajudado a igreja a sair cuidar de cidades, né? E também de outras regiões. A cidade do Rio de Janeiro, ela é muito grande, né? Então a gente precisa realmente de muitos trabalhadores, mas eles têm aparecido. A última experiência que nós tivemos na Expo Cristã, né? Nós fomos lá para a Expo Cristã. Irmão, vamos lá, vamos fazer comportagem, vamos abordar as pessoas, vamos levantar missionários, né? Vamos levantar pessoas para o CEAP, né? E caímos com os burros na água, né? Porque a esfera não propiciou isso. Mas o Senhor tinha uma porta de saída, né? Porque o Senhor nos deu um bairro aqui nessa região onde a gente está fazendo a conferência, que é a região sudoeste, o bairro de Camorim. Graças ao Senhor, irmãos. Amém? Vai aparecer as fotos aqui para os irmãos. Irmão, tivemos lá uma missão com 30 irmãos para fazer, né? O Posso Orar por Você e comportagem nesse bairro, né? Resultado, irmãos, várias casas abertas, né? Uma experiência lá que tinha um grupo de jovens, era jovens, elas iam fazer a primeira reunião. Aqui, ó, a foto, né, dos irmãos, mas vai aparecer depois a foto. Era um grupo de jovens, adolescentes, irmãos, que elas iam fazer uma reunião, a primeira reunião de consagração delas, né? E quem apareceu lá? A igreja. Amém? Fomos consagrados juntamente, irmãos, e deixamos essa porta aberta, né? Graças ao Senhor, irmãos. Quando realmente nós atendemos ao falar do Senhor e nós saímos com essa palavra, irmãos, realmente as coisas acontecem. Amém. Jesus nosso Senhor. Amém. Eita Deus! Maravilha! Vamos para o último bloco aqui, vai ser bem dinâmico. Prepare os corações que vai vir explosão agora. Nós vamos falar da ferramenta CEAP! Cadê mulheres em guerra? Levanta aí e fala amém! Graças ao Senhor, irmãos, né? A gente teve mulheres em guerra no CEAP de Lorena e foi uma maravilha, né, irmãs? Né? O ano começou, né? A liderança teve, né, no CEAP lá, os irmãos estiveram lá, depois várias igrejas, né? Várias caravanas tiveram turando todos os anos e isso foi ardendo no nosso coração. A gente falou, caramba, a gente precisa estar lá. As mulheres também precisam estar lá. E, irmãos, o Senhor nos levou! E foi uma explosão. 150 mulheres, junto com o Vale do Paraíba. Né? E, irmãos, o que foi mais lindo foi o que o Senhor produziu ali. Foi a unanimidade em nosso meio, né, Claudinha? O Senhor nos levou a experimentar a unanimidade da palavra profética. Né, a gente experimentou várias ferramentas, né, o Expolivro estava ali numa cidade próxima, nós saímos, fizemos comportagem, fizemos missão família, rede de cuidado, olha só, irmãos, quantas mulheres. E o CEAP de Lorena fez algo assim muito lindo para a gente. Né? Foi tudo com muita excelência, tudo com muito amor. E o resultado disso tudo, até hoje, está gerando muitos frutos. E não somente isso, irmãos. Nós nos apresentamos para estar no CEAP. Né? Eu já dei meu nome, dezembro eu vou estar lá. Giovana também, né? Então, irmãos, esse é o caminho, é o CEAP. Né? O irmão Pedro, né? Você vê que o irmão Pedro agora falou sobre o CEAP, esse é o caminho. Nós, mulheres, nós somos as samaritanas. Precisamos ir para as ruas, né? Levar os nossos filhos para o CEAP, né? E procurar isso, como o irmão Pedro falou, isso tem que estar respirando. A gente precisa estar respirando. Agora eu entendo porque o Senhor nos levou para o CEAP e levou toda a região do Rio de Janeiro. E isso está gerando mais frutos. Claudinha vai contar mais experiência aqui. Amém. Amém. Eu sou Cláudia, de Volta Redonda, esposa do Sandro Cibuques. Senhor Jesus, eu agora entendo realmente por que o Senhor, quando envia CEAPistas, envia caravanas, ninguém quer sair de lá de dentro do CEAP.
Às vezes eu saía de alguma comunhão e ficava assim, e agora? Como é que eu vou fazer para praticar isso? Será que os irmãos vão acolher isso tudo? Me dava um desespero. Mas, irmãos, esse Mulheres em Guerra mudou a minha vida. Porque realmente a gente foi lá para trabalhar. A partir do momento que eu falei que eu ia, teve uma irmã que me ligou e falou assim, Claudinha, o que eu faço? Eu vou de sandália, de sapato? Vai de tênis, porque a gente vai para a rua. E aí foi o que aconteceu, irmãos, foi maravilhoso. A alegria que os irmãos nos receberam, irmão Alex, irmão Edmilson, ganhamos presente. Foi comida feita por chefe de Campos do Jordão. Foi uma maravilha. Mas o melhor mesmo, irmãos, foi a prática das ferramentas, sabe? Nós já amanhecemos domingo ali, dividimos em grupos, que 150 mulheres, foi um grupo fazendo Missão Família e um grupo foi para o Expo Livro, né? Fazer comportagem. A Missão Família, eu, pessoalmente, assim, não tinha essa experiência ainda. Eu ligava para os contatos, mas eu não sabia como agir. Eu ficava assim, e agora, o que eu faço? A Missão Família, nós juntamos aquela monte de mulher ali junto. As irmãs deram 3 contatos para cada uma. E sentamos na cadeira, eu ligava para uma, não atendia. Aí mandava pelo WhatsApp um recadinho do CEAP, ligava para outra, não atendia. Quando eu olhava para o lado, as irmãs tudo falando, amém, orando, e aquilo foi me dando um desespero. Ligava para a terceira, nada, não atendia. Eu falei, mas não é possível que eu não vou ter essa experiência aqui. Aí eu falei assim, irmã, meus contatos ninguém atende. Ela, não tem mais aqui. Ela me deu mais um contato. Quando eu olhei para a fotinha do WhatsApp, eu vi a imagenzinha da Aparecida com a coroa. Aí eu falei, pronto, agora já era. Agora, se eu falar, ela não vai me atender. Mas eu fui fiel. Falei assim, não, Senhor, estou aqui para ganhar experiência. Amém, eu vou ligar para ela. Irmãos, eu liguei, uma senhora atendeu, me identifiquei, sabe? E falei, posso fazer uma oração pela senhora? Estou aqui no CEAP, Mulheres em Guerra. E ela, nossa, eu estou vendo, está aí uma festa, todo mundo falando. Eu falei assim, está uma festa. E, em cima ali do ponto da imersão, eu fiz uma oração. Quando eu acabei de orar, ela virou para mim e falou assim, minha filha, essa palavra que você orou para mim foi tudo que eu precisava de ouvir agora. Eu fiquei assim, amém, então, olha, a senhora está convidada não só para vir aqui conhecer o CEAP, mas a gente pode fazer uma visita na sua casa? Ela, claro que pode. Venha na minha casa, podem vir, me deu o endereço, sabe? Foi tudo assim, foi maravilhoso, irmãos. Depois, à tarde, nós fomos para o Expo Livro. Aí saímos em grupo, a irmã comportora já de cara me pôs dentro da Riachuelo, o Senhor já me abençoou com um kit lá. E assim, irmãos, foi uma festa, dentro da Expo Livro, grito de guerra. Assim, não tem palavras para expressar tudo que nós vivemos naquele CEAP, aquele sábado. Tudo isso num sábado, tá? Chegou no sábado à noite, festa. Grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra, louvor. Nós ficamos louvando até umas 11 horas da noite, a gente não queria parar. O resultado é que domingo eu amanheci sem voz, eu não falava. Eu queria falar, eu falei, não tem voz para falar. Mas, irmãos, olha, o prático e o mais gostoso disso tudo foi que, além da gente não ter voltado à mesma, a gente está pondo em operação o que a gente ganhou. Assim, a gente, Volta Redonda, tem saído aos sábados, às 5 horas, a gente sai em grupos, vai para os supermercados. Aí eu falei assim, gente, quem não pode sair, que tem irmãs que tem dificuldade, fica aqui fazendo Missão Família, foi tão boa a Missão Família, fica aqui. As irmãs, é mesmo, a gente não pode ir para a rua, mas a gente vai ficar aqui. E tem sido maravilhoso. As irmãs têm feito Missão Família lá dentro do local, e a gente tem saído. E assim, irmãos, olha, é maravilhoso. É só uma experiência rápida. Eu saí com o Sandro para o supermercado, e teve uma hora que ele falou assim, ai, Cláudia, eu vou ter que dar um pulinho ali. Eu falei assim, vai. Aí vai, eu vou ficar sozinha aqui, né? Aí eu falei, puxa, mas eu vou ficar aqui sozinha. E isso é mercado lotado, toda hora saindo gente já de dentro. Aí eu vi 3 adolescentes, uma escadinha, de 9 a 12. Aí eu falei, eu vou lá ou não vou? Vou lá ou não vou? Eu falei assim, eu vou. Aí cheguei perto dos adolescentes, falei assim, vocês são irmãos?
Aí eles, somos. Aí eu falei assim, vocês estão sozinhos? Aí ele, não, meu pai está ali na fila do caixa. Falei assim, então, vou bem esperar seu pai aqui na porta, que eu vou bem convidar vocês para quando a gente fizer uma comunhão de adolescentes, vou chamar vocês para ir, é tão bom, vocês vão amar. Aí eles, tá. Gente, eu fiquei na porta do mercado, esperando o pai sair da fila sozinha. Quando o pai saiu da fila, ele saiu com aquele 2 packs de cerveja desse tamanho, e eu falei assim, vou parar ele. Aí eu, boa noite, moço, tudo bem? Meu nome é Cláudia, estava falando com os seus filhos. Não, eu queria convidar e tal. Aí ele falou assim, olha, eu estou de viagem, amanhã eu estou saindo e tal, estou de férias, mas eu posso pegar o seu contato, que quando tiver essa comunhão, eu posso convidar você para levá-los? Ele, não vai dar dessa vez. Irmãos, não deu nada, mas eu fiquei tão feliz, de eu ter abordado aquele homem, sabe, com aqueles filhos, porque a gente tem um queima no coração, irmãos, pela casa de adolescentes, né? E eu fiquei feliz porque eu falei assim, ele não quis, mas Senhor, eu falei, eu tive a ousadia de falar. E isso a gente está aprendendo, é na caravana, na SEAP, é nessas idas, quando as comporturas vão para a nossa cidade, a gente gruda neles, e isso está dando experiências maravilhosas. Irmãos, louvado seja o Senhor pelo SEAP! Mulheres em guerra! Mulheres em guerra! Mulheres em guerra! Que maravilha! Amém. Chamar o irmão Pedro. Amém, irmão Pedro? Ó Senhor Jesus. Tinha o microfone aí, mas tá tudo certo. Eu não tenho mais nada para falar, tudo que eu falei, já falei, né? Mas assim, eu só quero também confirmar a importância das igrejas visitarem SEAP. Isso muda tudo. Às vezes você, né, no seu dia a dia, sempre a mesma coisa. Vai para o SEAP, você vai ter uma visão diferente, você vai ter experiência diferente, você vai ganhar uma ousadia, né, como a irmã ganhou, né, para falar a palavra do Senhor, abordar as pessoas. É uma coisa fantástica, né, que vamos programar todas as igrejas, visite o SEAP, passam um final de semana lá no SEAP, vale a pena. Mas assim, já que nosso encargo também estamos lutando para conseguir mais candidatos SEAP, não vamos deixar também, irmãos, outros aspectos, como visitas ao SEAP. Não é que nós vamos focar numa coisa e esquecer as outras. Todos os itens são importantes. Mas, assim, só para terminar, são 6 micro-regiões que se comprometeram para arrumar SEAPistas já para janeiro, né? Então já vão começar a trabalhar. Eles já estão, eu sei que já estão com um burburinho aí, já estão trabalhando, já estão falando entre si o que eles vão fazer. Então eu quero comprometer eles. 6, pelo menos vem um de cada micro-região para dizer o que vocês vão fazer. Tá bom? Só para se comprometer. Fala em 1 minuto, 2 minutos, coisa rapidinho. Tá bom? Vem cá, 6 micro-regiões. Porque quando você fala, você se compromete, né? Pronto, aí, tá aqui já. Aí. Filma aí, Zé Mário, para ficar registrado, tá? Fica registrado, depois disso nós vamos almoçar, tá? Amém. Solta o pino, Evandro. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, a palavra tem que ser transformada em operação. Ah, sim. Os demais. José Luiz, cadê José? Dudu? Anderson de Teresópolis. Amém? Senhor Jesus, então ontem, quando o irmão Pedro, né, ainda falava conosco sobre essa necessidade de levantar comportores e nos ajudando, né, nos dando dicas de como levantar, o Senhor já foi queimando no meu coração, nós nos comprometemos, né, cada micro-região vai estar levantando uma quantidade de SEAPistas. No Norte Lagos a gente se comprometeu com 10, né, até janeiro. É isso? Até dezembro, amém? Para começar em janeiro. Ó Senhor Jesus! E no total, nós precisamos levantar 50 SEAPistas a cada 6 meses, né? Amém? E aí, irmãos, o Senhor foi queimando, né? Enquanto o irmão Pedro foi falando, eu já fui, não pode perder tempo, não tem muito tempo, então já fui mandando mensagem, entrando em contato com pastores que eu conheço, com familiares. E assim, vários já foram me dando retorno. Pô, gostei e tal, papá. Mas eu não imaginava que
ontem mesmo já tinha um pastor de Rio das Ostras ali ouvindo, prestando atenção na gente. E hoje de manhã ele entrou em contato com o irmão, né? Qual é o nome do irmão? Rafael, querendo nos conhecer. E ele já participou aqui, é um pastor, né? Participou, ficou impactado. Ele está aqui porque ele vai embarcar, então ele não pôde ficar até o final. Ele ficou impactado e ele perguntou para o irmão, né? Como que as minhas filhas podem participar? Quem é que banca isso? Né? Enfim, e aí ele já saiu, ele já me perguntou, mandou mensagem depois, né? Em Macaé também tem essa igreja, porque eu já estou falando com um amigo meu. E ele quer conhecer. Senhor Jesus! E eu fiquei impactado, irmãos, como é que a palavra não demora. Quando encontra, né, um coração, quando o Senhor encontra pessoas com coração de servir, ela já começa operando. E ontem mesmo já estava operando. Então, irmãos, vamos trabalhar. Amém? Amém. Senhor Jesus, a gente não sabe como vai fazer, né? Mas aí, ontem o irmão Pedro falando, passando o encargo para nós, ele já foi dizendo para nós o que é para fazer, né? Então é só a gente pegar o que é para fazer. Um dos itens que ele pontuou que dá para a gente trabalhar bem é trabalhar com os próprios adolescentes, com os familiares dos adolescentes. Né? Os adolescentes podem ter irmãos mais velhos, primos, né? E a gente tem como se achegar a eles. E na hora que o irmão Pedro falou, já brilhou luz para mim, porque a maioria dos adolescentes que nós temos, eles têm família grande. Então dá para a gente trabalhar com isso. Dá para a gente ainda trabalhar com os adolescentes, e a gente quer fazer isso, na rua também. Né? Os próprios adolescentes levantando pessoas para fazer o CEAP, com o Vem e Vê, e os contatos novos que estão chegando. Né? Os contatos novos, se você leva para fazer uma visita ao CEAP, se você usa a ferramenta do CEAP para levar os irmãos com caravana para visitar, e você leva pessoas novas, você já prepara o coração delas também para elas se consagrarem ao CEAP. Então vamos trabalhar. O irmão Pedro passou o encargo para nós, mas no meio ele foi falando várias maneiras que a gente já pode trabalhar. Amém. Ó Senhor Jesus, irmãos. Foi assim mesmo. Veio com o encargo ali ontem, né? Mas assim, com isso já veio também a prática também, né? Como que vai pôr isso para operação, né? E sim, como falou aqui o Ed, irmãos, é bem simples, né? É com a casa de adolescentes e com o Vem Ver, né? Quando a gente sair ali, né, nos bairros ali, essas porcentagens, né, de nem, né? Então, quando a gente sair com o Vem Ver, sair com o foco de buscar ser a pista, né? Já entrar assim em casas, abrir casas, mas com foco, né, com olhar de olheiro já, né? Já para assim, encontrar pessoas que são possíveis ser a pista, né? E também ser bem ousado com o Vem Ver, com foco mais, né, em missão e também em ser a pista. Então, quando assim, usar essa casa de adolescentes como ferramenta também para buscar mais candidatos para o CEAP, né? Ó Senhor Jesus, irmãos, vamos sair, né, ali com o Vem Ver, abrir casas, ali com mães, né, pais, igual foi com a Glaucia, né? Mas assim, achar pessoas que estão com desespero, né, que tem casas ali com filhos de 18, 20, até 25 anos, para a gente também assim, ser usado para chamar também para o CEAP, né, ser intrépido, porque se veio a palavra, vai acontecer, né? Então a gente agora pôr isso em operação, né, com o TCI e com o Vem Ver, né? Amém? Amém, irmão, louvado seja o Senhor, né? A gente só tem que erguer os olhos e tomar, né? A terra o Senhor nos deu, louvado seja o Senhor. Assim como foi com os adolescentes, né? Nós adolescentes não tínhamos, o Senhor nos deu. Então, o sentimento, né, a direção foi dada, né? 50 CEAPistas cada 6 meses, né? Na nossa microrregião. Então, é uma meta que é possível conseguir, irmão. Se a gente focar, né, nessa meta, a gente pode conseguir. Amém? Vamos ser um com essa direção. Nós temos agora uma direção. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus, Rio de Janeiro se comprometeu com pelo menos 10 CEAPistas. Amém? Cidade do Rio de Janeiro é a região da Costa Verde. Então, realmente, como os irmãos falaram, irmão, não tem o que inventar. Irmão Pedro deu a direção e, graças ao Senhor, irmão, muita misericórdia, ele deu também para nós o caminho. Vamos usar os adolescentes fazendo a operação do Vem e Ver, e com o Vem e Ver usar para poder alcançar esses jovens, né, dessa idade, dessa faixa etária, e também vamos nas igrejas, nos grupos cristãos, encontrar os pastores para nos tornar parceiros nessa obra, para também levantar missionários.
Graças ao Senhor, a região serrana também faz parte, amém? Recebi agora a notícia que o nosso encargo são 5. Amém, irmãos? Fala de novo para os irmãos que não ouviram, não. 5. Até janeiro, irmãos, nós temos que apenas crer nessa palavra, né? Sob a sua palavra nós vamos lançar a rede. E o que nós temos feito já, mas queremos aumentar a intensidade, é quando for à rua, é realmente encontrar jovens, né, de 18 a 24 anos, que realmente, irmãos, estão sem direção na vida, estão, né, sem foco, sem, às vezes, até alegria de viver. E ali a gente chama para orar por eles, convida eles e já dá uma direção para eles. Você pode ser o missionário. De sábado agora eu estava dentro do Dom Atacadista e um rapaz prontamente me orientou lá e eu fui e falei, rapaz, você não quer ser missionário? E ele falou assim, rapaz, eu nunca pensei nisso, mas é uma coisa aí que é uma coisa que eu preciso pensar. Eu falei assim, qual é o seu telefone? Eu estou sem telefone. Eu falei, poxa, mas eu vou voltar aqui e falar com você. Então, irmãos, as pessoas estão aí. Nós precisamos crer que a palavra foi dada e o Senhor vai nos dar essas pessoas. E nós vamos cumprir a nossa meta. Assim como Abraão, saindo, crendo na palavra, mesmo sem ter nada ainda, né, nada sólido, né? Mas crendo que o Senhor vai dar. Amém? Aleluia! Podem sentar, amém? Vamos em busca dos nenéns para virar guerreiros. De neném para guerreiros, né? Ó Senhor Jesus. Só os avisos finais, vamos para a gente finalizar, amém? Foi tirada a foto aqui, foi registrado. Culpa do Zé Mário, tá bom? Ele vai mandar aí nos grupos, amém? Ó Senhor Jesus. Irmãos, a gente não vai sair daqui sem nada tá bem ajustado, amém? Então, os irmãos quando o irmão Pedro levantou, foi engraçado, né? Todo mundo já pegou o caderno, o celular para poder anotar. E ele já chamou os irmãos para se comprometer, amém? Irmãos, precisamos levantar ceapistas, amém? Amém? Dá um amém forte, amém? Então, irmãos, com essa finalidade, no dia 30, que, como o Thiago falou, mais conhecido como domingo que vem, nós do CEAP já vamos estar vindo aqui no Rio de Janeiro captar um ceapista, amém? Então, no dia 30, os irmãos aqui do Rio de Janeiro vão fazer um partido pão geral com todas as igrejas do Rio de Janeiro e o CEAP vai estar presente com a van vazia para voltar cheia. Oi? Senhor Jesus, Rio de Janeiro. Mas já no dia 7, irmão, no final de semana seguinte, não tem descanso, amém? No final de semana seguinte, o dia 7, o CEAP vai estar indo para a Baixada, onde os irmãos também vão juntar todas as igrejas da micro-região e o CEAP vai estar indo lá com a van vazia e vai voltar com a van cheia. No dia 14, final de semana seguinte, o CEAP vai estar indo no Grande Rio, onde também vai ter um partido pão geral e vamos sair da lá com a van cheia. No dia 21, final de semana seguinte, nós vamos estar no Norte Lagos. Amém, irmãos do Norte Lagos? No final de semana seguinte, de dezembro, no dia 28, nós vamos estar ali, irmão, no Sul Fluminense. Não temos descanso! Irmão, vamos trabalhar. Irmãos, vamos respirar. Temos, irmãos, não é levantar ceapistas em janeiro. Irmãos, é até dezembro. Os ceapistas precisam ser levantados. Irmãos, para que o Senhor, já em janeiro, essa fábrica não possa parar, amém? Então, irmãos, vamos respirar o CEAP, amém? Se prepare, porque a van do CEAP vai chegar na sua micro-região. Amém? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Amém? Amém, vamos trabalhar. É o CEAP percorrendo toda a terra. Aleluia.